Eu fiz um desenho de Isaías 60:22 para comemorar 40k no Instagram. Eu quero agradecer você que me acompanha, que apoia o meu trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio até aqui. E ignora a minha voz que tá bem rouca, minha garganta tá ruinzinha, coitada. Mas em nome de Jesus já vou estar melhor. Mas eu quero falar com vocês sobre promessas de Deus hoje. E esse texto de Isaías 60:22, ele vai falar, Deus vai falar, né? Ele libera uma palavra e ele fala que no momento certo, na hora certa, ele cumpriria aquela palavra depressa. E eu quero falar com vocês sobre promessas de Deus e vontade de Deus. E é meio complicado você falar disso porque às vezes muita gente entende errado. Então vamos colocar uma base antes da gente continuar. Quando a gente fala da vontade de Deus para as nossas vidas, a gente encontra tudo isso na palavra. A gente entende que a gente precisa se arrepender, a gente precisa abandonar o velho homem, a gente entende que a gente tem que crescer espiritualmente, desenvolver a nossa salvação, como Pedro vai dizer. E tem a grande comissão, a gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que edificar a igreja, a gente tem que estar conectado, servindo. Então quando a gente fala da vontade de Deus para as nossas vidas, a gente encontra isso na palavra, sem mais. Você não precisa de outra coisa para entender esse aspecto. Agora, quando eu falo de promessas de Deus sobre as nossas vidas, vontade de Deus sobre as nossas vidas, eu falo muito mais no aspecto de como Deus vai me usar no corpo de Cristo para pregar o evangelho e edificar a igreja, que são tudo converge nisso, a gente poderia dizer. Mas como Deus vai me usar na sua multiforme sabedoria para isso. E isso é algo que varia. Você vê, por exemplo, já na era da igreja, eu não vou dar nenhum exemplo do Velho Testamento, mas você vê Paulo lá, a igreja lá jejuando, adorando ao Senhor, buscando, e de repente o Espírito Santo manda separar Barnabé e Paulo para a obra que ele estava separando eles, chamando eles para realizar. Então você vê um aspecto personalizado aí. Eles estavam sendo separados, e aí você vê que o ministério de Paulo vai girar em torno dos gentios, enquanto o ministério de Pedro girava em torno dos judeus. Paulo vai falar disso também. Então você entende que a igreja está sendo edificada, o evangelho está sendo pregado, só que são aspectos diferentes e Deus está plantando cada um em um ponto. E aí você pensa, por exemplo, eu uso dos desenhos para pregar o evangelho, para edificar aqueles que já creem em Jesus. E talvez você não vá fazer desenhos, talvez Deus vai te usar com uma habilidade que ele desenvolveu, um chamado para outra nação, não sei. Mas Deus tem algo para cada um de nós. A Bíblia fala, como eu já disse, o corpo de Cristo, e cada um de nós somos um membro nesse corpo. E a mão, só porque não é ouvido, ela pode ser descartada? Não. Cada um tem a sua função dentro do corpo. E sabe, no lugar de oração, abrindo um pouco, né? No lugar de oração, no lugar de buscar Deus e discernir, tá, Senhor, como o Senhor quer me usar, né? E lá atrás, eu nem visualizava a questão de fazer desenhos cristãos, ilustrar a palavra. Eu não visualizava o anime. Na verdade, eu amava desenhar desde criança. Sempre que alguém falava sobre usar os nossos talentos para a glória de Deus, eu só pensava no desenho. E na minha cabeça não tinha como eu glorificar Deus com isso. Hoje pode parecer meio óbvio, né? Porque eu tenho animação, eu tenho os desenhos. Mas na época não era óbvio. E aí, no tempo certo, eu falo porque foi num tempo de transição mesmo, uma outra estação da minha vida, o Senhor começou a me ministrar e trazer luz no lugar secreto, no lugar de oração. E aí veio a ideia do anime, isso foi se desenrolando com os anos, com o tempo, e aí eu comecei a gravar vídeo, comecei a fazer os desenhos pra internet. Só que você vê que foi um processo, foi algo que nasceu em oração, foi algo que nasceu no secreto. Deus me chamou ali pra fazer tal coisa. E nisso, há anos servindo na igreja, muito tempo caminhando com Jesus, buscando a Deus, crescendo em conhecimento. E é interessante o que Paulo vai falar pra Timóteo, enquanto Timóteo estava esperando que as promessas do Senhor se cumprissem. Aliás, esse vídeo de comemoração é porque para alguns pode parecer pouco 40k no Instagram, mas para mim é uma grande conquista e é algo que Deus falou lá atrás. Algo que Deus falou lá atrás que tá se cumprindo, tá se tornando realidade. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer de uma vez, tal. Mas, gente, eu parava pra pensar que em dezembro eu tinha 3.000 seguidores. Eu não tô falando que é pouco, não, mas olha a proporção que tomou, entendeu? Em, 6, 7 meses. Então, realmente, eu tô vendo o mover de Deus cumprindo
promessas, palavras que foram liberadas há anos atrás. Mas Paulo falando pra Timóteo, ele diz assim, ó, é algo que eu quero deixar pro seu coração, que às vezes a gente fica esperando, é vontade de Deus cumprir na minha vida, aí que eu vou viver a vida cristã. Quando na verdade, você já recebeu a palavra para crescer em Jesus, você já tem tudo que você precisa para se desenvolver no Senhor, para crescer espiritualmente, para viver o chamado. Já tem tudo que você precisa para servir na igreja local, para abençoar pessoas. Então você não deveria estar parado se perguntando o que é para eu fazer hoje, porque às vezes a gente fica travado, né? Eu já teve horas que eu olhei assim, mas qual que é o meu chamado? É lá que eu vou viver a vida cristã de verdade? Não é. O principal da vida cristã é isso aqui. E o lugar onde Deus vai te plantar, os recursos que Deus vai te dar, a maneira que Deus vai te usar pra, como eu disse, pregar o evangelho, edificar a igreja, isso vai variar, mas a essência não. E aí Paulo vai falar pra Timóteo, 1 Timóteo 1:18 ao 19. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você essa instrução. Firmado nelas, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então ele tá falando, Timóteo, enquanto o que foi dito a seu respeito não tá se cumprindo, tem uma vida a ser vivida, tem o hoje a ser vivido. Jesus tá com você no hoje, Jesus te chama a viver o hoje com ele. E sabe, a gente não vai ter tudo claro pra gente. Muitas vezes, mesmo tendo palavras de Deus, eu me peguei me perguntando, pra onde que eu vou agora, Senhor? Direita, esquerda, cadê, meu Deus? E por mais que não viesse uma direção clara, eu tinha uma noção de onde Deus ia me levar, uma noção limitada, mas eu sabia o lado que era pra eu ir. Eu tive que confiar em Deus, tive que confiar minha vida em Deus, dar passos de fé e realmente passos no escuro. Tem uma frase muito boa, vou ver se eu coloco aqui, mas diz assim, não sei por quais caminhos o Senhor me conduz, mas conheço bem o meu guia. A gente sabe que Jesus é fiel, a gente sabe que Jesus não nos abandona, estará conosco até a consumação dos séculos. A gente caminha com confiança. Mesmo a gente não sabendo o caminho até as palavras que Deus liberou sobre as nossas vidas, a gente sabe que Ele tá com a gente no hoje até lá. Ele não vai nos abandonar. Então a gente pode confiar plenamente e seguir avançando. E hoje estou aqui, graças a Deus, e vendo o começo desse desdobrar novo. Mas eu acredito que a gente tem que ter uma noção das estações de Deus nas nossas vidas. Eu vi algumas estações em tempo que era muito para eu me aprofundar na palavra, em livros cristãos, era para eu aprender, era para realmente ter uma base bíblica. Eu vejo quanto isso é útil hoje. Não poderia fazer o que eu faço sem isso. Até na relação do anime, né? Eu tenho muito temor para fazer algo fiel às escrituras, por mais que seja paralelo, por mais que seja uma parábola, eu tenho um temor de passar isso com fidelidade. Então eu não tô falando que eu sei de tudo. Na verdade, eu tenho que aprender muito, mas graças a Deus eu tenho uma boa base hoje pra fazer. E é isso que a gente precisa entender. Nenhum tempo na nossa vida é em vão. Deus não nos deixa de molhar, espera aí. Não, tem um propósito na estação que você está hoje. E você tem que buscar entender esse propósito em Deus. Então, Senhor, é hora de estudar, é óbvio que todo o tempo vai ser hora de buscar. A gente precisa ter uma vida de oração, uma vida de busca ao Senhor, uma vida servindo aos outros. Mas se você tem um chamado missionário para outra nação, será que não é a hora agora de você aprender a língua e a cultura daquela nação? Para você não cair de paraquedas lá? Se você tem um chamado para se comunicar com pessoas, ministrar a palavra, Deus te mostrou que vai te levar a lugares para que você ministre, para que você tenha alcance. Será que não é bom você praticar oratória para que você seja, coloque essas habilidades a serviço do Senhor? Então é muito importante a gente ter uma boa noção onde Deus está me levando e como eu posso me preparar para isso. E aí a gente combate o bom combate, a gente preserva a nossa fé e uma boa consciência diante de Deus. E nisso a gente vai crescendo, né? Lembrando que o crescimento cristão está muito atrelado, o crescimento espiritual está muito atrelado a conhecimento. A gente conhece a palavra, a gente renova nossa mente por ela e aí a gente é transformado. E aí você pode olhar para isso, eu falando de onde Deus quer me usar, e você pega e pensa, mas eu não sei o que Deus quer pra minha vida, Rickson. Eu não sei nem por onde começar a buscar isso. Primeiro é pela palavra. Você tem que crescer como cristão e a palavra que vai te levar a ter mais relacionamento com Deus, a provar demais do Senhor, mais do Espírito Santo, mais essa vida em abundância que Jesus prometeu. Parte pra questão do membro do corpo, onde que eu me encaixo. E no começo eu te aconselharia, como eu e muita gente que eu conheço, fazer de tudo na igreja, servir na igreja, obreiro, na recepção,
percepção e tudo, você vai tendo uma noção como as coisas funcionam, você vai amadurecendo também. Mas em Jeremias, o Senhor vai falar que Ele é que sabe os planos, os pensamentos que Ele tem pra nós. São pensamentos de bem e não de mal, pra nos dar o fim que a gente deseja, o fim que a gente espera. Também vai falar que a gente clamaria a Ele e Ele nos anunciaria coisas ocultas, coisas escondidas que a gente não sabe ainda. Então, a gente tá vendo um Deus que Ele quer revelar a sua vontade, em sentido de como Ele quer conduzir, onde Ele quer nos levar, para que a gente viva isso. E aí eu te pergunto, você tá interagindo com esse Deus para entender a vontade dele para sua vida? Coisas que a gente precisa entender, né? Os recursos, as posições, o alcance que o Senhor vai nos dar. Nunca é pro nosso benefício próprio. É claro que a gente vai desfrutar de coisas, Ele vai nos abençoar, mas os recursos, o alcance, tudo isso que eu disse, isso precisa servir a um propósito maior. Então, por exemplo, José, depois de ser tratado, amacetado, quebrado nas cadeias, em tudo que ele enfrenta, a palavra de Deus se cumpre sobre a vida dele. E se você estivesse na pele de José, você não entenderia nada do processo. Mas o Senhor foi fiel. José obedeceu os decretos do Senhor por onde ele passou. E aí ele chega no lugar que era a vontade de Deus para a vida dele. Agora, ele foi governar para benefício próprio? Claro que não. A gente vê que a família de José foi abençoada, a gente vê que uma nação inteira foi abençoada através da vida de José, porque ele colocou os dons e ele estava no lugar que ele deveria estar, o lugar que Deus preparou para ele e que Deus mostrou para ele no começo da história dele. Então, sabe, o Senhor nos chama para servir, a gente possa se examinar sempre e ver se nosso coração tá alinhado. Por que você quer viver a vontade de Deus? Por que você tá querendo mais recursos? Por que você quer isso, aquilo? Mais conhecimento bíblico, sabe? Não é nunca para nos promover, mas sempre para glória do Senhor e o avanço do reino. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Pra gente comemorar esse especial de 40k no Instagram, eu vou disponibilizar as recompensas desse desenho lá na página do Anime Atos no Catarse. Então vai lá, resgata sua recompensa, vai ter o wallpaper, o vídeo com o processo completo do desenho. Vai ter também o desenho pra você imprimir e colorir. Então você que gosta, você que curte, você pode ir lá e resgatar a sua recompensa. Pra você que não sabe, eu tenho meu anime que se chama Atos. Vou deixar um card aqui se você quiser assistir. E me acompanha lá no Instagram, eu posto várias coisas nos stories do dia a dia, tô sempre ativo lá e você pode me acompanhar. Gente, muito obrigado pelo seu apoio, por assistir até aqui e eu vejo vocês na próxima. Até!